boa noite. Olá, boa noite. Eleição do sucessor de Eduardo Cunha na presidência da Câmara é confirmada para quarta-feira. Alberto Youssef afirma à PF que o presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, pediu dinheiro para se eleger líder do PT. Carlinhos Cachoeira e Fernando Cavendish deixam a penitenciária de Bangu 8, no Rio de Janeiro, para cumprir prisão domiciliar. E secretários do governo Alckmin e ex-presidentes do metrô são denunciados por compra de 26 trens que estão parados. Essas e outras notícias você vê daqui a pouquinho, após o intervalo. Murilo, atleta da Seleção Brasileira de Vôlei. Pedro Coimbra, aluno do SESI São Paulo. Verônica Hipólito, campeã sul-americana de salto em distância. Sandy Correia, aluna do SESI São Paulo. Dezenas de atletas do SESI São Paulo estarão nos Jogos do Rio. Mas a maior conquista está aqui. Eles são exemplo para milhões de jovens. E isto vale ouro. O Brasil tem jeito. Tudo anda cada vez mais rápido. O tempo, as pessoas, as tecnologias. No coração de todas essas transformações, existe um caminho que pode mudar a sua vida. Pós-graduação Casper Libero. 4 cursos que vão acelerar a sua carreira, atualizar os seus conhecimentos e fazer você ser notado no meio de tanto movimento. Pós-graduação Casper Libero. Paixão por comunicação. Todo Seu desta segunda tem musical de primeira. Eu tenho a honra de receber meu querido Sérgio Reis, que vai cantar grandes sucessos de sua carreira e relembrar histórias. Ao lado de quem? Do Caçulinha, lógico. Sinceramente, não dá para perder de jeito nenhum. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Então vem, tô aqui te esperando. Investigação da polícia aponta que o PCC ficou com a maior parte do dinheiro roubado nos assaltos a transportadoras de valores nos últimos meses. As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de São Paulo. Nos últimos 4 meses, os roubos às empresas de transporte de valores renderam pelo menos 138 milhões de reais a quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. Segundo dados do DEIC, o Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil, divulgados pelo jornal O Estado de São Paulo. Para os investigadores, os crimes foram planejados pela mesma organização criminosa. Em todas as ações dos bandidos, eles agem de forma similar. Explodem cofres e portões das transportadoras, cercam as principais entradas das rodovias com homens armados e também incendiam caminhões para impedir a chegada da polícia. A facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital, seria responsável pelos 3 últimos grandes roubos a empresas de transporte de valores. Investigadores do DEIC apontam que a facção planejou os crimes e que o dinheiro dos mega assaltos é usado para comprar armas e drogas tanto no Paraguai quanto na Bolívia. Segundo a reportagem, uma agenda apreendida junto aos ladrões que roubaram a transportadora Protege, em Campinas, no mês de março, revelou que o chefe do bando recebeu 2 milhões de reais. Os demais criminosos receberam cerca de 100 mil reais cada. Segundo a polícia, dos 48 milhões roubados, cerca de 30 milhões foram direto para a organização criminosa. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o delegado Fabiano Barbeiro diz que no PCC existem grupos especializados em praticar crimes específicos. E um dos bandidos, chamado de dono do trampo, tem informações privilegiadas de como roubar a empresa. Outros criminosos da chamada cúpula contratam outras quadrilhas para executar cada etapa da ação. Além do caso em Campinas, em março, no mês de abril, homens fortemente armados invadiram a Prosegur, em Santos, no litoral paulista. 3 pessoas morreram na ação, sendo 2 policiais rodoviários. O último ataque ocorreu no início desse mês em Ribeirão Preto. A empresa Prosegur foi alvo de cerca de 20 assaltantes que chegaram ao local em 10 veículos e detonaram explosivos na transportadora de valores. Houve troca de tiros entre ladrões e policiais por cerca de 1 hora. Isso aqui tá parecendo guerra. Mas não é guerra não, é Ribeirão Preto. O grupo fugiu. 2 pessoas morreram, sendo 1 policial. Um baile funk terminou em confusão na zona norte de São Paulo.
O baile funk aconteceu aqui nesta rua do Jardim Santa Cruz, na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Segundo os moradores, a polícia foi chamada para dispersar a festa e os próprios militares teriam depredado pelo menos 10 veículos que estavam estacionados. Já na versão da PM, alguns frequentadores atiraram garrafas e por isso foi necessário agir com a força. Fiquei com prejuízo de 2 vidros quebrados e sem poder arcar com o meu prejuízo. E um carro que é para minha família, que eu tenho um filho para levar para o hospital, para aqui, para ali, até para serviço mesmo. E eu vi um policial fazendo aquilo, sem eu dever nada, sem um carro também não dever nada. E nem sequer nós não estávamos no funk. Os vizinhos dizem que as festas acontecem há pelo menos 1 ano e todos os finais de semana. Carro de som ligado alto até as tantas da noite, né, prejudicando os moradores, né, trabalhadores. Então eles obstruem, aí infelizmente a polícia vem e age com a brutalidade, acaba agindo com a força, né? Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que a Polícia Militar abriu uma sindicância e instaurou um inquérito para apurar o caso. A Corregedoria da PM também acompanha a investigação. De acordo com a Polícia Civil, foi registrado um boletim de ocorrência de abuso de autoridade, dano e lesão corporal no Distrito Policial de número 72. E o caso será investigado. A partir de hoje, você acompanha uma série sobre o crack, uma das drogas mais consumidas nas ruas de São Paulo. Os repórteres Sabrina Pires e Luciano Penteado relatam como a droga destrói a vida dos usuários, a luta para abandonar o vício, os tratamentos disponíveis na rede pública e o trabalho de ONGs. E na reportagem de hoje, vamos mostrar que, apesar dos esforços do poder público, a Cracolândia, no centro de São Paulo, ainda resiste. A região já chegou a receber cerca de 100 quilos da droga e movimentar com a venda mais de R$1 milhão por mês. O crack, ele é gostoso. Ele é gostoso. É fumar a pedra e esperar 20 segundos. Não se sente nada de ruim. No cachimbo, a cocaína leva 12 vezes menos tempo para chegar ao cérebro do que quando cheirada. A duração do prazer também é menor. Depois de 10, 15 minutos, a realidade volta, acompanhada da fissura, o desejo de mais. Uma vez gerada a dependência, o indivíduo perde o controle. Então ele passa a usar compulsivamente, constantemente, quantidades cada vez maiores para saciar essa falta. No mundo com medo de Zika, dengue, H1N1, o uso do crack, barato e destruidor, faz inúmeras vítimas sem escolher idade, raça, classe social, gênero, profissão. Não dá para falar em epidemia, mas o que se sabe é que mudou muito essa questão do crack. A visibilidade é muito maior e realmente lugares onde não havia esse problema começaram a ter. Se ainda não dá para afirmar que essa é uma epidemia no Brasil, já há tentativas de quantificar o tamanho real desse problema por aqui. O maior estudo já feito sobre o assunto no país estimou em 370 mil pessoas que consomem regularmente o crack. E o pior, dessas, 50 mil são crianças ou adolescentes. E o uso do tal cachimbo normalmente é feito em lugares como este, abertos, públicos e à luz do dia. E aqui está a maior demonstração da dificuldade de lidar com o problema. Estamos na Cracolândia, no centro de São Paulo. Até príncipe da coroa inglesa já veio conhecer esses famosos quarteirões do centro da capital paulista. Em 2012, o governo estadual e a prefeitura implantaram a Operação Centro Legal. A ideia era mudar a cara da chamada Cracolândia e retirar os usuários daqui. Eles tiram, depois eles voltam. Parece formiga, cada dia aumentando mais. Nossa reportagem não foi autorizada a acompanhar o trabalho oferecido pelo Estado no Cratódio, o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. A administração municipal, embora elogiada por especialistas pelo Programa de Braços Abertos de Redução de Danos, também negou que acompanhássemos o dia a dia do projeto. Oficialmente, os números mostram avanços. No início de 2013, nós estimamos em 1.500 pessoas que frequentavam a região da Luz. 500 continuam frequentando aquele ambiente, 500 pessoas deixaram de frequentar, aproximadamente, e 500 pessoas passaram a ser atendidas pelo programa Braços Abertos. Segundo a mais recente pesquisa da Fiocruz sobre o uso de crack no Brasil, o predomínio nas cracolândias é de homens pardos e pretos e com baixa escolaridade. É vulnerabilidade social somada à dependência.
Solução existe, diz o psiquiatra Dartil Xavier da Silveira. Mas antes, há de se eliminar um mal maior: o lucro gerado pelo bilionário mercado da cocaína e do crack. Se o Estado toma para si a regulação desse mercado, que é o que está acontecendo em vários países do mundo, seria a regulação do uso de drogas, o que as pessoas chamam de legalização. Isso não é liberar as drogas. Liberadas elas estão aqui, nesse momento, por quê? Porque o Estado abriu mão desse controle e deixando na mão dos traficantes. É a pior situação possível. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai ver relatos emocionantes de pessoas marginalizadas pelas drogas. O repórter Luciano Penteado conversou com usuários que travam uma batalha diária entre o desejo de parar e o vício. Por dia, eu bato um recorde de umas 50, 40 pedras. Carlinhos Cachoeira e Fernando Cavendish deixam a penitenciária de Bangu 8, no Rio de Janeiro, para cumprir prisão domiciliar. Além de Cachoeira e Cavendish, os empresários Adir Assad, Cláudio Abreu e Marcelo Abud também foram liberados hoje. Os 5 foram presos na Operação Saqueador, deflagrada no último dia 30. Eles são acusados de desviar 370 milhões de reais de contratos de obras públicas realizadas pela construtora Delta, cujo principal acionista é Cavendish. Segundo as investigações, o dinheiro era lavado em 18 empresas de fachada e usado para pagar propina a agentes públicos. Eles tiveram a prisão domiciliar determinada no dia 1º, mas continuaram na cadeia por falta de tornozeleiras eletrônicas. Na sexta-feira passada, atendendo a um recurso da defesa de Cachoeira, o Superior Tribunal de Justiça determinou que eles fossem liberados, mesmo sem o equipamento. A orientação é para que eles sejam vigiados por agentes da Polícia Federal. O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Valdir Maranhão, do PP, confirmou que a eleição para a escolha do sucessor do ex-presidente Eduardo Cunha, do PMDB, vai ser na próxima quarta-feira. Por enquanto, 10 deputados já confirmaram que vão participar. Maranhão definiu a data após se reunir com o primeiro secretário da Câmara, Beto Mansur, que também ratificou o acordo fechado ontem para que a eleição seja na quarta. Maranhão teria sido convencido por interlocutores do governo Temer a antecipar a data da eleição marcada anteriormente para quinta-feira. A disputa é secreta e, para o resultado ter validade, pelo menos 257 dos 512 parlamentares devem participar da sessão. Agora à noite, o PSOL anunciou que a deputada Luísa Erundina será candidata do partido na eleição. A disputa pela presidência da Câmara tem 2 candidatos favoritos. Rogério Rosso, do PSD, que confirmou hoje que vai participar do pleito, e Rodrigo Maia, do DEM. Ele ainda não formalizou a candidatura. Em depoimento à Polícia Federal, o empresário Alberto Youssef afirmou que o presidente interino da Câmara, deputado Valdir Maranhão, o procurou em 2011 e pediu dinheiro para se eleger líder do PP na Câmara. Segundo Youssef, o dinheiro seria para a compra de votos de outros parlamentares do partido. O depoimento foi prestado em junho do ano passado. Youssef explicou que a campanha para líder do PP custava entre 4 e 5 milhões de reais e que o voto dos deputados do PP custava entre 50 mil e 500 mil reais, dependendo da importância do parlamentar. Youssef afirmou à PF que negou o pedido feito por Maranhão, mas que deu 10 mil reais ao deputado no mesmo encontro. Já Maranhão negou ter pedido ou recebido dinheiro e que a reunião não durou mais do que 5 minutos e decidiu retirar a candidatura à liderança do PP por recomendação do próprio Youssef. O relator do recurso de Eduardo Cunha na CCJ, deputado Ronaldo Fonseca do PROS, disse que seu parecer pela volta do processo para o Conselho de Ética pode não ser votado amanhã, como previsto. Segundo Fonseca, há muitos inscritos para discutir o parecer, o que pode deixar a votação para a volta do recesso parlamentar, isso lá em agosto. O parecer de Fonseca acatou parcialmente um recurso de Cunha, que apontava irregularidades na votação do Conselho de Ética. Caberá agora aos deputados da CCJ decidir se o processo volta ao Conselho de Ética. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. 16 candidatos à presidência da Câmara, 9 já confirmados, eleição marcada para esta quarta-feira, 13.
Dos 6 mais cotados, quem ainda não é réu, não foi condenado ou não é investigado, está citado na Lava Jato. São filhotes do sistema que se fortaleceu enquanto, em nome de combate à corrupção petista, o moralismo caolho se aliou ao notório Eduardo Cunha. Ainda eleitor influente, Cunha visitou Temer antes de renunciar à presidência da Câmara. Políticos siameses dependem um do outro, crochê para tentar salvar o mandato de Cunha. 2 blocos na disputa pela presidência da Câmara. De um lado, no centrão, o que há de pior, o chorume da Câmara e do Cunhistão. De outro lado, ressalvadas exceções já conhecidas, farto material para compostagem. Em manchetes, o espanto crítico. Lula e PT, além de costuras à esquerda, buscam aliança com o PSDB e com o DEM, que tem Rodrigo Maia como candidato. Sem manchetes e sem espanto, DEM e PSDB buscam a mesma aliança com PT e Lula. E, enfim, noticiário sobre Serra e a delação da OAS Odebrecht. Também citado Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dessa no governo Serra. Envolvido em escândalo na campanha de 2010, Paulo Vieira produziu então célebre frase em forma de recado: "Não se abandona companheiro ferido à beira da estrada". Em 2012, diria: "A CPI proibiu a abertura das contas do eixo Rio-São Paulo, porque se abrir as contas, o Brasil cai". Enquanto se investiga o presente, já conhecidíssimo desde o passado, a Câmara vai eleger o futuro presidente, que terá tudo a ver com o sistema do presente e do passado. Boa noite. Ex-diretor da UTC afirma em delação premiada que deu dinheiro para o Caixa 2 da campanha do senador Aloísio Nunes Ferreira, do PSDB. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Valmir Pinheiro contou ter dado R$200 mil em espécie ao advogado Marco Moro, amigo de Aloísio e que teria trabalhado na campanha do senador em 2010, mas sem um cargo oficial, segundo a reportagem. Ao jornal, Moro também confirmou que esteve na UTC pedindo doações, mas negou que conheça Valmir Pinheiro e diz que não pediu recursos ilegais. Aloísio Nunes nega que tenha usado recursos ilegais na campanha. E mensagens encontradas no celular do ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo Marques, revelam que o deputado afastado Eduardo Cunha, do PMDB, negociou com empreiteiras da Lava Jato a medida provisória 627, que trata da tributação de lucros de filiais de empresas brasileiras no exterior. Cunha foi o relator da MP na Câmara. As informações são do site do jornal O Globo. As mensagens que integram um inquérito da Lava Jato revelam que homens próximos a Azevedo participaram de reuniões de negociação da medida provisória ao lado de caciques do PMDB, dentre eles Cunha e o então vice-presidente Michel Temer. Outras tratam de modificações no texto pedidas pelo Odebrecht. Após a aprovação da MP, há mensagens enviadas por Cunha com o número de contas bancárias e também cobrando depósitos. Procurado, Cunha afirmou ao jornal O Globo que a medida foi discutida com vários setores e negou irregularidades. Ministério Público denuncia por improbidade administrativa o atual secretário de Transportes Metropolitanos do governo Alckmin e mais 8 pessoas por compra e abandono de 26 trens novos do metrô. Pela denúncia, o Ministério Público pede que o metrô, o atual e ex-presidentes da empresa e ainda o ex-secretário de Transportes Metropolitanos do Estado, Jurandir Fernandes, paguem 799 milhões de reais aos cofres públicos. Essa verba refere-se ao que foi pago para a compra de 26 trens para a linha 5 Lilás e também a multa por danos morais coletivos. Esses trens foram comprados em 2011 e entregues em 2013 e desde então estão parados, sem funcionar. Para os promotores, no mínimo, foi uma má gestão do dinheiro público, já que esses trens foram comprados quando a obra para a construção da linha 5 do metrô já estava parada. E ainda a tecnologia usada nesses trens é diferente daquela utilizada em outras linhas, por exemplo, a 1, a linha 2 e a linha 3 do metrô. Agora, esses 26 trens estão estacionados em pontos diferentes de São Paulo, inclusive na garagem da empresa fabricante. A obra civil de engenharia estava parada e eles assim mesmo contrataram os trens sabendo que a obra não tinha previsão de término. São 10 que não têm onde pôr e 16 que não estão rodando.
São os verdadeiros trens fantasmas. As assessorias do governo de São Paulo, do PSDB e do secretário de Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicioni, disseram que quem fala sobre a denúncia do Ministério Público é o metrô. O ex-presidente do metrô, Sérgio Aveleda, disse que desconhece o teor da ação e que esse contrato não foi assinado por ele. A fabricante dos trens, a CAF Brasil, disse que não comenta contratos em andamento em razão das cláusulas de confidencialidade. E o atual presidente do metrô, Paulo Menezes Figueiredo, que também é um dos denunciados, afirmou que os trens não estão parados e sim em testes e que 8 deles já podem entrar em operação. Ainda segundo ele, o prazo de garantia só vai começar a valer após o início da operação de cada composição, conforme previsto no contrato. São Paulo teve mais um dia com temperatura acima do normal para esta época do ano e ar bem seco. E segundo os meteorologistas, essa deve ser a tendência durante a semana. Então vamos aos detalhes da previsão. Bem, a terça-feira não terá mudanças significativas em São Paulo, pois o tempo continua quente à tarde, frio à noite e com ar bastante seco. Apenas no extremo sul paulista, nas cidades que fazem fronteira com o Paraná, é que pode chover por causa da frente fria que está sobre a região sul. No centro-oeste paulista, máxima amanhã de 33 graus em Presidente Prudente. No norte, a máxima chega aos 31 graus em Barretos e aos 32 em Ribeirão Preto. E no litoral paulista, máximas de 30 em Caraguatatuba e 31 em Santos. Aqui na capital, a máxima amanhã pode chegar aos 30 graus. E esse calorão à tarde deve continuar pelo menos até quinta-feira, com máxima na casa dos 29 graus. Mas lembrando que à noite a temperatura despenca e faz frio. Mesmo sob protestos de moradores, começou a ser demolido um casarão da década de 1940 no Jardim Paulista. Eles tentam, os moradores, reverter na justiça a decisão do corte de árvores e construção de um prédio no terreno. A derrubada começou pelo telhado do casarão, construído nos anos de 1940. Ao redor, no terreno de 1.300 metros quadrados, estão 90 árvores. Vizinhos dizem que a demolição pode colocar em risco a segurança deles. Pode afetar raízes das árvores, podendo até haver a queda de uma Nós estamos junto ao casarão, árvores octogenárias de 30 metros de altura. E uma árvore dessa pesa toneladas. Imagina uma árvore dessa caindo, pegando alguém na rua. Os vizinhos se organizaram e agora tentam reverter na justiça a decisão que autorizou a derrubada de mais de 50 árvores para dar lugar a um prédio. O Ministério Público, provocado pelos moradores, entrou com uma ação contra a construtora Gafisa, dona do terreno, e contra a prefeitura, que liberou a obra. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu em favor da construtora. Entende que a remoção das árvores e a compensação ambiental proposta tem amparo legal. Em nota, a construtora Gafisa informou que a decisão da Justiça reconhece a legalidade do projeto do terreno. O texto diz ainda que o projeto aprovado garante que a quantidade de árvores na área vai ser de 90% do número de exemplares existentes hoje. Relator entrega parecer favorável para a meta fiscal de 2017. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias no Congresso, o senador Wellington Fagundes, do PR, é favorável ao déficit previsto pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, de 139 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de economia com o Denise Campos de Toledo. A meta fiscal de 139 bilhões de reais de déficit em 2017 foi bem recebida. A avaliação até do mercado é que foi uma vitória da equipe econômica que não aceitou um rombo maior, que não exigiria tanto esforço do governo, porque para atingir os 139 bilhões, estima-se um corte de despesas de 80 bilhões de reais, com um aumento de receita em torno de 55 bilhões. O governo sinaliza com concessões na área de infraestrutura, como transportes, privatizações e parcerias com o setor
setor privado, que deve assegurar uma receita de até 30 bilhões de reais. O presidente Temer, em entrevista, falou até na privatização dos aeroportos de Congonhas e Santos Dumont, que controlam a ponte aérea Rio-São Paulo. E deve acontecer avanços importantes nesse sentido mesmo. As concessões também vão ampliar os investimentos, a geração de emprego, mas antes muita coisa vai ter que ficar definida. A interinidade do atual governo, a gestão das agências reguladoras, as regras de participação do capital privado em cada área para que haja segurança jurídica e financeira, inclusive depois de 2018, quando assumir um novo governo. Mas só isso pode não ser suficiente. O governo pode vir ainda com algum aumento de impostos e mesmo assim restam dúvidas quanto aos gastos. Temer tem cedido em questões que vão no sentido inverso, como o reajuste do funcionalismo. Será que, definida a situação política, haverá a austeridade necessária? O Congresso vai colaborar para isso? É preciso pensar no longo prazo, em reformas que mudem mesmo a situação. Privatizações e concessões só vão acontecer uma vez. Só reformas como a da Previdência podem trazer mudanças estruturais na evolução das contas. Por mais confiança que se tenha na nova equipe, faltam ações e dados mais concretos. Eu volto na quinta. Até lá. Mercado financeiro revê projeções para o PIB e a inflação deste ano. Dados do Boletim Focus, feito pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras, prevê uma inflação para este ano de 7,26%. Para o PIB, a previsão é de que o país feche 2016 com uma retração de 3,30%. Agora, notícias internacionais. O Reino Unido vai ter uma nova primeira-ministra depois de amanhã. Theresa May é confirmada líder do Partido Conservador e David Cameron antecipa a saída do cargo. A ministra do Interior, Theresa May, passou a ser candidata única à liderança do Partido Conservador, depois que sua adversária, Andrea Leadsom, abandonou a disputa. Como líder do partido com maioria no parlamento, Theresa May vai substituir o primeiro-ministro David Cameron, que renunciou depois do referendo favorável à saída do Reino Unido da União Europeia. Assim que foi definida a liderança, Cameron informou que não vai esperar setembro, conforme tinha anunciado, e deixa o cargo depois de amanhã. Ele ainda participa de sua última sessão no parlamento antes de abdicar do cargo formalmente diante da rainha Elizabeth II. Theresa May, de 59 anos, é casada, não tem filhos e é ministra do Interior desde 2010. O primeiro grande desafio como primeira-ministra vai ser negociar a saída do Reino Unido da União Europeia. May foi a favor da permanência, mas hoje reafirmou a frase Brexit significa Brexit, ou seja, o Reino Unido vai mesmo deixar o bloco europeu e ela pretende fazer isso com êxito, negociando o melhor acordo possível. Venezuela abre a fronteira com a Colômbia por 12 horas e milhares de pessoas vão ao país vizinho para comprar comida. 35 mil pessoas atravessaram a ponte que liga Táchira, na Venezuela, a Cúcuta, na Colômbia, das 6 da manhã às 6 da tarde do domingo. Esta foi a primeira vez que os venezuelanos puderam cruzar a fronteira em 11 meses, desde que o presidente Nicolás Maduro ordenou o fechamento unilateral, alegando questões de segurança. Alguns viajaram até 13 horas. A multidão aproveitou para comprar alimentos, remédios e outros produtos básicos que não encontram mais na Venezuela, devastada pela crise econômica. Para entrar em alguns mercados foi preciso fazer fila na rua. Antes de voltar para casa, venezuelanos mostravam um agradecimento à Colômbia e diziam que fazia muito tempo que não viam tanta comida junta numa loja. Não houve registro de incidentes. Bem, nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você também, Gabriel. Tchau, Lu, até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima semana, uma boa noite. A gente se vê amanhã. Fique agora com Rony Von, no Todo Céu. Até lá. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. De segunda a sexta, 6 da tarde. Assista agora. Todo Seu.